Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Portugal e os PALOP apostam num presente e num futuro em comum. A cooperação entre este conjunto de países vai da política à economia e também à sociedade. O que é que une estes países, além da língua, e que relações existem hoje entre eles? É o que vamos saber hoje no Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje vamos perceber a evolução das relações entre Portugal e os 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Fomos falar com o diretor do Serviço Internacional da RTP, José Arantes, para conhecer as pontes entre Portugal e os PALOP na área da comunicação. Ainda nesta emissão, o diretor executivo da Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, Pedro Cruz, explica-nos a ação desta plataforma no desenvolvimento destes países. Vamos então tentar perceber um pouco melhor o que é que move hoje as relações entre Portugal e os PALOP. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Pedro Santos, bem-vindo, é empresário e é vice-presidente da Associação Portuguesa de Franchising. Como é que podemos definir hoje as relações entre Portugal e os PALOP, nomeadamente na área empresarial, na área comercial? Muito boa tarde. Em termos das relações económicas, que são aquelas que, através da minha atividade empresarial e também como vice-presidente da Associação, estabeleço, sobretudo com Angola, Moçambique e Cabo Verde, as relações são muito cordiais, de muita colaboração, muita cooperação. Existe uma grande vontade de cooperação entre ambas as partes. É notório nestes mercados a importância que é dada àquilo que os portugueses trazem ao nível de conteúdos, saber fazer, o conhecimento, a experiência. E nas viagens que tenho feito nestes mercados é sempre muito gratificante perceber que muitas vezes os portugueses subestimam a valia da sua mão de obra, da sua competência técnica, e nestes mercados é muito, muito, muito valorizada. E, portanto, as relações económicas, apesar de, sobretudo em Angola, e aqui o Jorge Batista poderá especificar melhor, tem havido, em termos políticos, alguma instabilidade na relação, mas em termos práticos, económicos, a relação da sociedade, os empresários continuam a fazer negócios, continuam a cooperar, continuam a gostar de trabalhar em conjunto, e a relação entre Portugal e os PALOP em África, na minha perspectiva, deve ser cada vez mais incentivada. Cada vez mais incentivada. Não há razão para que Portugal não coopere com estes países, irmãos, e que os países de expressão portuguesa em África não utilizem os benefícios que têm, o conhecimento, a mão de obra, os produtos portugueses que tanto apreciam, e, portanto, na minha perspectiva, nesse ponto de vista, as relações estão melhores do que nunca, havendo um aspecto fundamental, que é o universo destes países tem taxas de crescimento muito elevadas. No caso de Angola e Moçambique, próximo dos 8% ao ano, o que, em termos mundiais, são taxas de crescimento muito elevadas. E, portanto, a economia portuguesa, tendo em conta a recessão que existe na Europa, pode aproveitar as taxas de crescimento nestes mercados, desenvolvendo projetos de continuidade e com sustentabilidade, porque estes mercados precisam que os portugueses estejam em permanência, não vão só lá vender um produto ou um serviço, mas que ajudem estes povos irmãos a desenvolverem mais conhecimento e de uma forma sustentada a sua economia. Jorge Batista, bem-vindo, é presidente da Associação dos Empreendedores de Angola. Geralmente fala-se desta cooperação económica muito, ou tem-se um pouco essa ideia em Portugal, muito num sentido, que é no sentido de Portugal para os países africanos. O que se começa a perceber, entretanto, é que estes países também, entretanto, já se desenvolveram as suas economias, e eles também começam a instalar-se em Portugal e noutros países da Europa. Isso quer dizer que o tipo de relacionamento, mesmo comercial e económico, está a mudar?
Eu penso que sim, portanto, está a mudar porque a economia hoje é global, não é? E portanto, falando dos angolanos, também dos moçambicanos e não só, penso que as pessoas procuram sempre mais valias económicas. Portugal é um parceiro estratégico dos países de expressão portuguesa, face, portanto, às relações históricas que nós temos e não só, também temos costumes similares em que os produtos portugueses são muito bem-vindos hoje no mercado angolano e no africano, porque eu conheço também muito bem o mercado moçambicano, Santo Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Penso que, pronto, a visão empresarial é uma. Angola também está a crescer, como o Pedro disse muito bem. Tem uma taxa de crescimento anual de 8,5%, 8% ao ano. E obviamente que, portanto, os empresários angolanos procuram parcerias estratégicas e Portugal, sem dúvida, é um país em que ainda temos muito que cooperar e aprender, e é uma mais-valia para o desenvolvimento da economia e da gestão angolana. Uhum. Mas o que é que os empresários angolanos procuram, digamos assim, nestas ligações comerciais com Portugal? Isto para percebermos se os interesses de um lado e do outro são semelhantes ou são diferentes, não é? Bom, as necessidades. Exatamente. Daquilo que nós vemos acompanhar é que no setor da construção civil, portanto, os interesses são quase comuns, não é? Formação profissional hoje também penso que Portugal tem uma mais-valia para oferecer a Angola. Uhum. Os angolanos normalmente... que é ao nível de quadros médios e superiores, é isso? Formação profissional, técnica ou profissional, sim. Portanto, eu penso mais, defendo mais a formação técnica ou profissional, não é? Penso que em alguns setores que Portugal é forte, digamos que não é em todos, poderá de facto ter um papel importante no desenvolvimento da economia angolana. E como perguntou bem o que é que os empresários procuram, portanto, como todos os empresários procuram diversificar as suas empresas. Hoje o mundo é global e, como se diz bem, não se deve meter os ovos no mesmo cesto, porque se partir a gente só consegue fazer uma omelete. E daí que os empresários também procuram mais-valia e o mercado europeu, e Portugal é uma porta de entrada para os produtos africanos, os produtos dos países da CPLP, para o mercado europeu. O que falta, que nós como empresários temos analisado, é que falta de facto aqui algumas parcerias estratégicas que deviam ser comuns, deviam ser desenvolvidas, portanto, entre as instituições e também, se calhar, entre os políticos, de formas a aproveitarmos melhor o potencial da economia, portanto, e também a valorizar... Mas o que é que falta? Não percebi. Parcerias estratégicas como deve ser, não é? Portanto, empresariais no setor empresarial, no setor da saúde, no setor da educação, portanto, podíamos aproveitar o potencial que Portugal tem para com Mas a necessidade... não há parcerias estratégicas nessas áreas? Existem algumas, como o Pedro disse, portanto, existem aquelas relações empresariais entre empresários, mas podíamos pensar numa parceria muito mais macro. Interesses, existem interesses comuns, existem, portanto, um potencial muito grande português que pode ser uma mais-valia para os mercados africanos, no caso da CPLP, e que ainda acho que não estão muito bem explorados. Uhum. Susana Nobre, bem-vinda, é administradora da rede de educação Morangos. Vamos começar por explicar às pessoas o que é esta rede de educação e como é que ela funciona? Sim. A Morangos é uma rede de creches, jardins de infância, academias, salas de estudo. Neste momento temos cerca de 50 unidades cá em Portugal e internacionalizamos para Angola, também para o Brasil, Marrocos e agora Macau. Uhum. Desde quando é que começaram a internacionalizar-se? Cerca de 3 anos. Há 3 anos. Sim. Começaram por onde? Começamos pelo Brasil, mas o nosso objetivo foram sempre os PALOP. Portanto, estamos neste momento a abrir a primeira unidade em Angola, mas a seguir vem Moçambique e todos os outros países pertencentes aos PALOP. Porquê é que sentiram necessidade ou porquê é que tiveram esse desejo de se internacionalizar e de fazer crescer esta rede de educação precisamente para os países de língua portuguesa?
devido, de facto, a termos conhecimento que existe necessidade de educação e de formação nesses países. De facto, é importante a nossa presença, transmitir as nossas metodologias, o nosso know-how, e então começamos a internacionalizar a partir daí. E como é que está a correr as primeiras experiências, pelo menos a brasileira, que já devem ter algum feedback disso? Sim, está a correr bastante bem. Temos uma unidade em São Paulo e outra em Brasília. Portanto, e agora vamos abrir em Angola, em Luanda, Talatona, a primeira unidade no próximo mês, e que já está... Em dezembro? Sim. Em dezembro, início de janeiro. Janeiro. Portanto, início do próximo ano, então? Sim, mas as inscrições já estão repletas, já temos as vagas todas preenchidas, tem sido um sucesso muito grande. Há imensa procura. Miguel Viveiros, bem-vindo, é investigador e é presidente do Conselho Pedagógico do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. A área de saúde, e o Jorge há pouco dizia que provavelmente há determinadas áreas, quer no setor empresarial, quer na saúde, quer na educação, que podiam ser reforçadas em termos de cooperação. A área da saúde é, em se entender, uma área onde esse trabalho podia ser feito ou já está a ser feito? Muito boa tarde. Sem dúvida que sim, é uma área que já está a ser feito e que ainda há imenso trabalho a fazer. É um trabalho muito sustentado no que é a nossa história comum. Se formos ver a maior parte dos quadros hoje diferenciados na área da saúde, no âmbito da CPLP, e em particular nos países africanos de expressão portuguesa, são quadros que foram, muitos deles, formados em Portugal. Estudaram nas nossas escolas e hoje praticam os métodos aprendidos em Portugal no seu dia-a-dia de trabalho. E, portanto, é muito fácil eles identificarem-se com os colegas portugueses e, portanto, muitas vezes procuram em Portugal o apoio ao trabalho que querem continuar a desenvolver nos países africanos. E, portanto, naturalmente, nós somos procurados a dar esse apoio e... Que tipo de apoio? Ou que tipo de apoios é que são pedidos? Na capacitação local, ou seja, já não é tanto a procura da formação na Europa ou num país distante para depois voltar para o país. Neste momento, o objetivo é formar localmente as escolas de medicina, as escolas biomédicas, porque se quer atrair capital, se quer atrair empresários, se quer atrair outras comunidades, tem que se ter qualidade de vida. E tem que ser essa capacidade instalada, não é? Era aí que eu ia chegar, exatamente. Portanto, é preciso instalar essa capacidade no próprio país e dar resposta às solicitações. E é aí que a saúde é um eixo central, não é? É muito difícil conseguir manter uma creche, como aqui a colega de debate está neste momento a implementar, sem depois ter o apoio logístico local para garantir a saúde necessária, uma boa qualidade de vida das famílias que vão trabalhar para estes países, que trabalham nestes países e dos próprios locais. Mas e que tipo de apoio é que vocês conseguem prestar nessa área? Conseguem deslocar para lá pessoas que possam fazer essa formação? Cada vez mais. Trabalhamos sempre em duas perspectivas de formação. A formação aqui em Portugal, na área mais especializada, pós-graduada, estamos a falar das especialidades em medicina. De pessoas que vêm cá fazer formação e depois regressam? Certo. Depois regressam para serem eles próprios os capacitadores, os formadores locais. Estamos neste momento a fazer um grande investimento numa área que é muito importante a nível global, que é a administração hospitalar e os recursos humanos em saúde. Mais do que saber fazer, é saber organizar e saber rentabilizar o investimento que se faz em saúde. E aí, quer o Instituto, quer as diferentes escolas da Universidade Nova de Lisboa, têm tido um papel muito importante em saber gerir a saúde, porque os investimentos têm que ter um retorno, não é? E apesar da saúde não ter preço, há limites. E esses limites têm que ser balizados num conhecimento profundo das organizações. E nós temos trabalhado muito nesta área. Angola, por exemplo, é um belíssimo exemplo de uma sociedade que se está a estruturar neste momento de forma a ter uma capacidade instalada de resposta na saúde já muito forte, bem diferenciada e que consiga atingir todos os diferentes níveis da sociedade. Portanto, já não é uma oferta, digamos, só para as elites ou só para uma parte da sociedade, mas quer no serviço público, quer no serviço privado, ter qualidade nesse serviço. E há um planeamento centralizado, e isso é importante, que depois é distribuído pelas províncias, pelas diferentes províncias, que neste momento têm uma grande autonomia, mas onde há claramente um grande investimento, sempre na perspectiva de criar condições de qualidade de vida adequadas a poder
virem depois os investimentos, virem depois o desenvolvimento, não é? Não é? O desenvolvimento que assenta nessa base, não é? A saúde da população acima de tudo. As relações entre Portugal e os 5 países africanos de língua oficial portuguesa têm mudado ao longo dos anos. Vamos conhecer um pouco da sua história. Os países africanos de língua oficial portuguesa são Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. São ex-colónias portuguesas que se tornaram independentes após a queda da ditadura em Portugal. Desde essa data, estes países vêm firmando protocolos de cooperação internacional para o desenvolvimento com vários países e organizações nos campos da cultura, educação, economia, diplomacia e preservação da língua portuguesa. Um exemplo é o projeto Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Judiciário, cofinanciado pelo governo português. No âmbito deste projeto, foi lançado o Guia para Investir nos PALOP. De acordo com o Banco de Portugal, o investimento direto bruto de Portugal nos PALOP e em Timor-Leste registrou uma vincada redução em 2012, retomando a trajetória descendente interrompida em 2011. O montante bruto total de investimento direto português nesse grupo de países atingiu os 437 milhões de euros no ano passado, o que consiste num decréscimo de 60% face a 2011. O investimento português nos PALOP foi sobretudo canalizado para o comércio, atividades financeiras e construção. Pedro, Jorge dizia ainda agora aqui que com certeza podíamos aprofundar mais estas parcerias entre os países de língua oficial portuguesa. Tem o mesmo sentimento? Acha que isto poderia ser aprofundado? Sim. Dizia-me, numa última viagem que fiz a Luanda, dizia-me um parceiro que Luanda precisa muito, Angola precisa muito de mão de obra e muito qualificada, e que a taxa de desemprego de Portugal seria facilmente resolvida se houvesse uma política de cooperação estratégica pela necessidade de mão de obra qualificada. E portanto, estou inteiramente de acordo que é necessário reforçar essas políticas, que passam desde logo por facilitar os vistos de entrada a quem quer viajar a trabalhar, a criação das empresas. Existem leis que dificultam o fluxo de capitais e a criação das empresas, muita burocracia. E, portanto, há um trabalho fortíssimo aí a fazer de diplomacia e do governo. Essa burocracia é em todos os países? Ou, é mais difícil nos locais do que noutros? Como Sim, é que é? Pela minha experiência, Angola tal é o mais difícil. Mas eu queria dar aqui também o exemplo da minha área de negócio, que é o franchising. Sim. O franchising, que é um relacionamento entre empresários, em que o franchisado que vai abrir um negócio abre um modelo já testado com um determinado produto e serviço. E então, esta cooperação estratégica, por exemplo, na associação que eu represento, a Associação Portuguesa de Franchising, que é uma associação já com uma longa história de 20 anos, estamos precisamente neste momento a iniciar os processos de parceria para que em Angola e em Moçambique possamos cooperar com a instalação de associações de empreendedores, ou seja, empresários que em Angola querem desenvolver negócios de uma forma estruturada, desenvolver também marcas nacionais e internacionais. E essa cooperação não é só ao nível dos governos. Começa nos governos, tem que dar o exemplo, mas a sociedade civil e a sociedade empresarial têm um papel muito importante nessas parcerias estratégicas para que elas se tornem efetivamente ganhadoras. E que papel é esse que a sociedade tem e as organizações têm? O que é que elas podem fazer? Por exemplo, mais? De uma forma muito simples, no caso da Associação Portuguesa de Franchising, estamos já a criar um grupo de trabalho para criar a associação homóloga em Moçambique e em Angola, associações estas que depois irão cooperar com as associações locais? Em cada país, respectivamente, para dar informação para quem quer empreender, saber como fazer, qual é o financiamento, qual é a marca, promover os negócios, fazer intercâmbio de empresas. Cabo Verde querem vir para Portugal, de Portugal querem ir para Moçambique, de Angola querem vir para Portugal. O fluxo de capitais e de investimentos, que muitas vezes é castigado, ou seja, parece que os empresários, quando estão a fazer um negócio, estão a fazer algo de errado. Se estiverem a investir num outro país, têm restrições à transmissão de capitais, à realização dos negócios, à constituição da empresa. Sim, mas isso são questões que a vossa associação não consegue resolver, como é óbvio, não é? Isso aí já é ao nível dos governos, mas se isso não é resolvido, estamos
a criar entropia no desenvolvimento de uma plataforma que devia ser comum. As duas coisas têm que se desenvolver em simultâneo, mas o que é certo é que por muita capacidade que haja das sociedades se adaptarem e tentarem investir e serem dinâmicas, se não tiverem depois resolvidos certos problemas que são problemas políticos dos Estados, não é? Têm dificuldade em avançar. A política e os políticos muitas vezes, ao invés de facilitarem o intercâmbio e o desenvolvimento dos respectivos países, dificultam-nos ao criarem barreiras, ao criarem processos administrativos que dificulta quem quer mover-se, quem quer ir trabalhar, quem quer criar. No ramo dos negócios é particularmente sensível, não é? Porque as coisas muitas vezes têm um tempo certo para ser feitas, ou não? Existem muitos negócios que se perdem porque a inércia e a burocracia e as restrições existentes levam os empresários a desistirem e procurarem outras geografias, porque a decisão de um empresário é racional. Também tem uma área emocional, que é o gostar de fazer negócios com povos irmãos, que é mais fácil do que fazer com outros povos que falam línguas diferentes, com uma cultura diferente. Mas depois, muitas vezes, essas barreiras existentes levam a que os negócios não se possam fazer, porque a dificuldade é tal que os empresários desistem ou acabam por fazer, muitas vezes, negócios usando subterfúgios menos adequados para conseguirem ultrapassar as dificuldades, o que não é bom. Susana, estava a lembrar-me aqui do vosso negócio, que é a educação. Sim. Sentiram essas dificuldades, essas barreiras? Quais foram as principais dificuldades que sentiram, nomeadamente quando se começaram a instalar no Brasil e agora em Angola? Tivemos alguma dificuldade a nível da burocracia, tivemos que nos adaptar às leis locais, como é óbvio, estudá-las e adaptarmos, como é óbvio. Antes de mais conhecer as leis locais, Sim. E adaptarmos, mas de uma forma positiva. De facto, por exemplo, em Angola nós adaptamos a nossa lei. A Angola tem uma determinada lei a nível educativo e a nossa é bem mais exigente. Então a nossa forma de trabalhar é levar a nossa lei para lá, porque há um maior grau de exigência e a pretensão é a qualidade a nível da educação. Aí podem gerir-se, digamos assim, por parâmetros da lei portuguesa. Exatamente. Mas deve haver outras situações em que é preciso... Temos que nos adaptar, temos que... Porque provavelmente a lei que encontraram lá não chocava com aquilo que era o vosso método de trabalho, não é? Exatamente. Nos países em que, de facto, a lei é muito diferente, temos que nos adaptar, como em tudo, porque a educação, de facto, nunca pode ser... Temos que ser abrangentes e temos que nos adaptar sempre às novas realidades a nível da educação. No caso do Brasil, tiveram algum tipo de dificuldades? Tiveram que fazer algum tipo de adaptação para se instalarem lá ou não? Sim, nós fizemos um edifício de origem, portanto foi projetado e a partir daí foi mais fácil. Fizeram por vontade Os nossos parceiros franchisados locais fizeram esse portanto, trabalho em conjunto connosco. O projeto adequado à lei local. Portanto, não houve dificuldades maiores? Demorou muito tempo a pôr em prática o projeto? Um bocadinho. Há sempre, digamos que a burocracia é sempre um bocadinho complicada, mas é algo que se consegue ultrapassar. Mais complicado é ter o projeto aprovado e legalizado para poder ser posto em prática. É isso? Quanto tempo demorou? Cerca de 1 ano e meio para ser legalizado. Ainda foi bastante. Ainda é bastante porque o investidor tem que estar a sustentar o projeto até à abertura. Claro, e tem que estar disponível para isso, para esperar esse tempo, não é? Portanto, esse é um dos riscos de se investir noutros países, acrescido com o qual tem que se contar, não é? Já se sabe que depois há o retorno do investimento, mas até lá há um investimento emocional, há um investimento também financeiro, como é óbvio, mas que depois há o seu retorno. Jorge, também sente, nomeadamente em relação a empresários angolanos que queiram instalar-se em Portugal ou em outros países de língua oficial portuguesa, que haja essa dificuldade, essa barreira da burocracia e muitas vezes das leis de cada um dos Estados? Sim, penso que sim, o problema deve ser comum. A questão do visto, em primeiro lugar, é recíproca também. Nós, os angolanos, temos alguma dificuldade na obtenção do visto para Portugal. Hoje, se calhar, é muito mais difícil obter o visto de Portugal do que obter-se um visto de turismo para Angola. Portanto, começou-se a sentir agora há bem pouco tempo esta situação. Portanto, falo por mim, não só, e por vários empresários que cá têm vindo, têm também reclamado a questão dos vistos. Eu penso que é um assunto que está em discussão
e acho que os governos estão a tentar resolver esta questão e penso que para contento das partes seria bom. Não sei como é que funciona com os outros países, como Moçambique, mas a nível de Angola e Portugal existe esse grande problema. E o Pedro disse muito bem a questão de Angola hoje e a questão da burocracia para se montar uma empresa. Portanto, a lei angolana ainda tem sido um bocadinho protecionista, não é? Porque nós angolanos ainda achamos que algumas áreas devem pertencer aos angolanos, empresários angolanos com alguma capacidade. Portanto, estamos agora a tentar incentivar o fomento do aparecimento de empresários angolanos e então daí que a lei é um bocadinho protecionista. É uma lei que protege mais o investimento nacional do que o investimento estrangeiro. Portanto, o investimento estrangeiro, para aquilo que nós sabemos, é o investimento privado em Angola. Uma empresa portuguesa que quer se instalar em Angola tem que fazer um investimento na ordem de $1 milhão. Portanto, para Angola, tem que ter um determinado teto. Exatamente. E o teto hoje estipulado é na ordem de $1 milhão. Mas eu costumo dizer, portanto, $1 milhão também não é um grande investimento, não é? Agora, aquelas empresas que têm feito grandes investimentos em Angola, penso que não têm essa dificuldade, porque a lei também assim viabiliza os grandes investimentos portanto, portugueses, principalmente em Angola. Sabemos que em Angola existem empresas portuguesas de sucesso, no setor da construção civil, no setor da distribuição alimentar, no setor também da distribuição automóvel, não é? Portanto, há empresas muito fortes portuguesas no mercado, no setor da educação também, no setor da saúde, acho que pouco ainda está-se a fazer e há um campo muito vasto, a não ser o trabalho de investigação e outros trabalhos que têm sido feitos, ainda se podia fazer muito mais. Mas a questão da burocracia portanto, assim, eu em Portugal consigo fazer uma empresa rapidamente, mas o empresário os empresários portugueses queixam-se. Não conseguem fazer assim tão rapidamente, mesmo não, em Portugal, não é? Em Portugal acho que... Hoje em dia faz-se na hora. Faz-se na hora. Portugal tem uma eficiência muito grande nessa área. Em Angola também faz-se na hora. A criação da empresa em si. A criação, depois o licenciamento... Depois há muitas outras questões no processo até o negócio começar a funcionar. Principalmente a questão dos licenciamentos. Em Angola é a mesma coisa, portanto ainda existe a burocracia. E que não é fácil, quer dizer, a gente pode fazer a empresa num dia, em 24 horas, mas depois licenciar a empresa... Jorge, há pouco quando entrávamos, conversávamos precisamente que defendias de uma plataforma comum. Exatamente. Realmente é uma incongruência não existir algo em que, quase como uma comunidade de livre trânsito económico e de pessoas e entre povos irmãos. Quando viajamos para um povo, para um país que não tem nada a ver com a nossa cultura e não precisamos de visto, exatamente. E entre povos irmãos precisar de um visto e ter condicionantes a criarmos uma empresa, a trabalharmos, é algo que não faz sentido absolutamente nenhum. Só estamos a prejudicar mutuamente, não concordas com isso? Concordo plenamente com isso. E penso que devíamos, mesmo a nível da CPLP, portanto, o secretariado executivo da CPLP em Portugal, não sei, portanto, sentimos que não há também uma integração... O espaço da CPLP devia ser precisamente o espaço privilegiado para desbravar esse caminho, ou não? Claro. Exatamente. E tem-se feito esse esforço? Político, se calhar, não conhece bem, a gente não está aqui na qualidade de políticos, não conhecemos bem os meandros da política, mas no setor empresarial, no setor de gestão da economia, penso que está-se a fazer muito pouco. Porque acho que devia haver mais interligação entre os empresários portugueses, moçambicanos, santomenses, cabo-verdianos, guineenses e brasileiros e terem um denominador comum, porque podemos aproveitar o potencial das nossas economias. Portanto, devíamos aproveitá-lo, não é? Tirar as mais-valias possíveis para o equilíbrio da economia dos países, não é? Por exemplo, Portugal podia ser o baluarte dos produtos africanos na Europa, portanto, Portugal podia também, em conjunto, investir em projetos comuns, a ser o líder na qualidade. Cada país podia ter aí um papel a representar, não é? De investigação comum, exatamente, de investigação comum, os interesses comuns. Penso que hoje o objetivo é comum, portanto, e devíamos era pensar nisso, pensar num objetivo comum para fortalecer as economias, não é? Porque, apesar da crise, penso que ainda temos um potencial muito grande a explorar. Portugal, e não só pela experiência que tem, e pela localização geográfica. E uma diversidade, quer geográfica, quer... Cabe-nos a nós, e aqui a sociedade civil também tem esse papel de dar a voz, alertar os governos que nos estiverem a ouvir.
dos vários países. Exatamente. Porque se esta consciência for coletiva da sociedade civil, claro, os professores na educação, os médicos, que não conseguem mas lá está, viajar e o espaço certo para isso é mesmo o espaço de discussão da CPLP, não é? Aí é que se pode discutir essas questões. Não compreendo como uma comunidade que foi criada para defender os interesses da língua portuguesa não intervém de uma forma muito ativa, embora não seja conhecedor profundo do meandro político, mas fico indignado como cidadão assistir... É possível fazer-se negócios sem se conhecer política e sem saber da política dos Estados? É uma pergunta que eu faço, não faço negócios. É possível, embora os negócios muitas vezes andam também aliados às políticas que são desenvolvidas nesses mercados. Não é fundamental conhecer as políticas dos países para se fazer negócio? Sim, mas os negócios fazem-se entre os empresários que querem cooperar, que querem criar valor em conjunto. A maior parte dos negócios que eu conheço não dependem de decisões políticas. São prejudicados pelas decisões políticas muitas vezes. Que os não os permitem licenciar. Eu não estava a falar de favores políticos, estava a falar de conhecer a política de uma forma geral de um país, que é outra coisa. Miguel, eu gostava de saber como é que é ao nível da saúde. Se também há estas dificuldades no intercâmbio das pessoas, das pessoas e não só, do próprio conhecimento. Também tem este problema da burocracia, também tem esta dificuldade das leis dos vários países que muitas vezes não vos deixam atuar ao nível da saúde da forma que gostariam? Infelizmente é verdade, também nos afeta. O exercício profissional que na Europa e nos países africanos de expressão portuguesa também é regulado pelas ordens profissionais, por exemplo, é um trabalho que não está ainda feito. Ainda há enormes dificuldades no reconhecimento mútuo de títulos, seja entre Portugal e o Brasil, seja entre Portugal e Angola ou Moçambique. É, por exemplo, uma plataforma de trabalho que ainda tem imenso que evoluir. O Instituto tem tido a honra e o privilégio de ser o ponto focal para a CPLP na área da saúde, juntamente com o Instituto Oswaldo Cruz do Brasil, exatamente numa tentativa de nós criarmos parcerias e pontos comuns e não haver dispersão dentro da comunidade. E, portanto, quando há bocadinho se falava que pouco tem sido feito, efetivamente creio que para fora não passa muito a imagem Sim. do que tem sido feito. É, na realidade, uma sociedade centrada num bem comum que é a lusofonia, que é o português, falado com todas as variantes possíveis e imaginárias, mas esse produto e esta identidade tem-nos unido, continua-nos a unir. Claro que depois temos as diferentes plataformas políticas. Mas não basta ficarmos todos contentes, sentados, a dizer que temos uma língua comum e que isso é muito bonito, não é? Eu creio que já evoluímos. É preciso perceber para que é que isso serve depois, não é? E de que forma é que isso pode beneficiar todos estes povos que estão unidos nesta língua, não é? Ou não? Sem dúvida. Não é um discurso vazio de conteúdo. Falar só da lusofonia e da beleza da lusofonia e da história da lusofonia. É mais do que isso. Eu acho que esta crise mundial, que na realidade é mundial, global, tem reequacionado os privilégios e, digamos, as áreas de contacto preferencial. Se, por exemplo, há uns anos atrás o Brasil pensava-se muito mais latino-americano, talvez agora se identifique muito mais com a lusofonia do que se identificava há uns anos atrás. Não é? Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, todos os países de expressão portuguesa, em momentos menos bons, têm encontrado muito apoio dentro da comunidade. Na nossa área, não é obviamente a área política, mas é um interlocutor muito válido, que não era há uns anos. Começámos muito mais tarde relativamente aos outros países e, portanto, há aqui depois uma geopolítica que nos afeta a todos, mas no dia-a-dia, quando as coisas correm mal, eu creio que a comunidade existe. E essa comunidade permite que depois estes problemas, com o tempo, se vão resolvendo, não é? Cada vez mais, por exemplo, agora fala-se muito dos profissionais portugueses que vão trabalhar para o Brasil, que era uma realidade que não tínhamos há uns anos atrás. Neste momento, através da comunidade, temos encontrado pontos comuns de convergência, os colegas conhecem-se, os colegas têm encontrado soluções. O mesmo está a passar, por exemplo, com Angola, com o reconhecimento mútuo de títulos e especialidades na capacitação, na formação, nas áreas do ensino universitário também o mesmo está a passar. Portanto, na realidade... É um esforço constante, não é? É constante e é preciso dar conhecimento tempo. E precisa de tempo. É preciso dar tempo. A internet, hoje, a banda larga, aplica-se a tudo, mas a união dos povos, eu acho que leva o seu tempo. Nós tivemos uma história comum, muito vasta, muito rica,
que se afastou um bocadinho nos últimos 30, 40 anos e que agora se reaproxima cada vez mais. É essa a experiência. A forma como se reaproxima também é muito diferente, porque hoje reaproximam-se todos como parceiros, não é? Portanto, é preciso criar novas formas de comunicar uns com os outros, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Temos plataformas comuns, mas estamos num mundo global. Quer dizer, a nossa, não é por sermos portugueses que a oferta é diferente. É peculiar. É um exemplo muito curioso que eu dou sempre, como professor e investigador, dos nossos alunos, que muitos vêm de países africanos, é o gozo que eles têm de vir para Portugal, porque há sempre um familiar que aqui está, há sempre um amigo que aqui está. Isso é uma riqueza enorme. Criou-se uma certa curiosidade sempre nas pessoas à volta. É um bocadinho também é um bocadinho a casa deles. É? Também é um bocadinho a casa deles. Se não é desta geração, é da geração passada e certamente será da geração futura. Isso não tenho dúvidas. Não é? Esse sentimento de pertença é muito forte. Eu regressei agora de Macau há 2 semanas e é impressionante estarmos do outro lado do mundo e chegarmos e estarmos em casa, falamos português e onde a afinidade cultural e histórica é fortíssima. Portanto, aquilo que se pode construir à volta desta cultura e desta história é absolutamente natural. Os povos são irmãos, as pessoas gostam de fazer negócios, de trabalhar, de estudar, de visitar. Como disse, as famílias estão absolutamente interligadas e, portanto, nós só temos que acarinhar, na minha opinião. Portanto, a história e a língua criam uma cumplicidade natural, não é? Entre esses povos, e isso ajuda muito, é isso? É uma cultura comum, e essa cultura é enraizada, é algo que é natural, é algo que vem dos povos, vem da nossa história, vem como povos irmãos que, à parte momentos políticos que o tempo ajuda a curar, essa amizade existe. O tempo é a mudança das gerações também, não é? Essa amizade genuína existe e há aqui a potenciar em todos os níveis. E acrescentar alguma coisa, Susana? Sim, a nível dos vistos, o que eu gostaria de acrescentar é que nós temos neste momento, estamos a levar recursos humanos daqui para os PALOPs, para os outros países, a nível de professores, educadores de infância, auxiliares... Mas porque não há, por exemplo, educadores de infância formados nesses países? Ou... Existem também, mas a nível da gestão escolar e da coordenação, existe de facto essa necessidade do nosso know-how. Como tal, para coordenar e gerir as escolas, está sempre uma coordenadora. Mas têm profissionais também dos próprios países a trabalhar convosco? Sim, estagiários, portanto, estagiários, alunos de várias universidades lá fora que também trabalham connosco. Mas a ideia é, mais tarde, porem os profissionais dos países nos vossos espaços a trabalhar? Sim, sim, nós inclusivamente estamos também a criar escolas de formação para professores e educadores de infância, nesse sentido de darmos, digamos, complementarmos a formação nas áreas onde existem lacunas, no sentido de depois, mais tarde... Portanto, de uma certa forma estão a criar emprego também. Exatamente, também, o que é uma mais-valia. Que é uma mais-valia, sem dúvida. Já vamos regressar. As comunicações são um dos setores que tem reforçado as relações entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos ver como. A Rádio e Televisão Portuguesa é o maior operador mundial de televisão em língua portuguesa. Emite para todos os continentes através de uma rede de satélites e de um conjunto de mais de 200 operadores de televisão por cabo. A RTP África torna-se assim fundamental no plano da cooperação entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa. As nossas relações com os PALOP, em termos de cooperação, diria, são excelentes. Elas têm vindo, aliás, num crescendo nos últimos anos. Desenvolvemos com todos eles, com cada um dos 5 países africanos de expressão portuguesa, uma cooperação específica e eu diria que neste momento é evidente com realidades distintas entre cada um deles, mas na sua globalidade eu diria que são relações excelentes. A nossa cooperação com os 5 varia muito de acordo com as necessidades de cada um dos países e as necessidades de cada um dos nossos parceiros. Os nossos parceiros de cooperação são sobretudo as rádios e as televisões públicas desses países. A RTP e a RDP, portanto a RTP na sua vertente rádio e televisão, têm desenvolvido relações muito estreitas de cooperação com os nossos parceiros africanos. São relações de amizade que vêm de longe e constituímos, penso eu, para esses nossos parceiros um ativo importante no desenvolvimento do audiovisual desses países.
Com a mudança de imagem da RTP África em 2012, a estação pretendeu estreitar relações e ficar mais perto do público com conteúdos específicos para a realidade africana, promovendo a língua, o bem-estar e o desenvolvimento económico. Com 15 anos de existência, a RTP África entrega ao público novos programas e formatos, aproximando-se dos operadores públicos dos países africanos de língua oficial portuguesa. Quem viaja pelos países africanos de expressão portuguesa sente que a RTP África e a RDP África são órgãos de comunicação muito presentes nesses países. A RTP África, digamos, é quase como... tem uma penetração transversal. A importância da RTP África em Angola, por exemplo, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, é de facto muito significativa. Pela sua informação, a informação que nós fazemos na RTP África é uma informação que tem um eco muito importante nas comunidades africanas de língua portuguesa, designadamente nas suas elites. É uma informação que é seguida com muita atenção pelos decisores de Luanda, pelos decisores de Maputo, pelos decisores da Praia. Portanto, tem uma grande influência nesse sentido. A RTP África permite 24 horas por dia que as audiências dos PALOP e de Portugal tenham acesso em simultâneo à mesma programação, com especial destaque para as notícias do dia e para os programas produzidos em e para a África, além da programação proveniente de outros canais da RTP. A nossa programação é uma programação muito variada e, portanto, procuramos cobrir todos os gostos. Temos a ideia clara que, obviamente, os conteúdos desportivos têm um lugar de destaque, como é evidente, designadamente o futebol, os conteúdos informativos, sobretudo a informação da atualidade portuguesa, mas também a informação da atualidade africana para os africanos que vivem em todo o mundo. Nós constituímos como uma plataforma de troca dessas informações. Por exemplo, através da RTP África, é possível um cidadão em Maputo saber o que é que aconteceu nesse dia em Luanda, ou em São Tomé, ou em Bissau, exatamente no dia. A RTP funciona como uma espécie de pivô na troca de informação e de conteúdos entre os 5 países africanos de expressão portuguesa e Portugal e o Brasil. E é esse papel que queremos intensificar. Temos um papel importante, por exemplo, na divulgação da realidade africana junto dos africanos que vivem em todo o mundo, através, por exemplo, da RTP Internacional. A RTP África é, por assim dizer, uma janela desses países para o mundo. Nós queremos intensificar esse papel, mas queremos intensificá-lo em cooperação com os nossos parceiros. Queremos, sobretudo, que na RTP África e na RDP África possamos incluir cada vez mais conteúdos produzidos em África por esses nossos parceiros. E a nossa cooperação também é muito voltada para isso. O entretenimento é muito importante, sobretudo porque os conteúdos de entretenimento que nós procuramos trazer para a nossa grelha da RTP África são conteúdos produzidos em África, designadamente em Angola, que já produz com qualidade e já produz em quantidade que nos permite aproveitar esses conteúdos. A RTP África funciona assim como uma plataforma de intensificação das relações entre Portugal e os PALOP. O canal é uma placa giratória de informação lusófona e as suas emissões incluem fortes componentes de informação e cultura lusófonas. Miguel, já nos deu há pouco alguns exemplos do tipo de trabalho que fazem com os PALOP. Valia a pena perceber, até porque penso que a vossa história de ligação com estes países é muito grande já, não é? Já tem muitos anos. Sim. Que tipo de parcerias é que estão a desenvolver em concreto com os países de língua oficial portuguesa? Tradicionalmente, historicamente, as nossas parcerias têm sido sempre na área do que antigamente se chamava, ainda hoje se chama a medicina tropical, se bem que hoje cada vez mais é a medicina global, e em particular nas doenças infecciosas. E há que não esquecer que a África subsaariana vive um drama atual, que é a mistura entre o HIV e a tuberculose, que todos os anos gera milhares de órfãos, que é difícil controlar, e que a melhoria da qualidade de vida nestas sociedades tem vindo a criar a falsa ilusão de que as coisas estão sob controle. E se calhar não estão tanto sob controle, e, portanto, há que continuar a investir na investigação, onde nós temos muitas parcerias, quer com Angola, quer com Moçambique, quer com os restantes países de expressão portuguesa. As doenças infecciosas continuam presentes,
a prevenção destas doenças e o seu controle continua a ser uma prioridade que, infelizmente, quando há outras prioridades, são deixadas para trás. Quais são as outras prioridades que fazem com que essas fiquem para trás? Neste momento, cada vez mais, a prioridade está na área das doenças da sociedade, ou seja, vamos falar das doenças, digamos, das sociedades ocidentais, a diabetes, as doenças coronárias, a obesidade, que é uma realidade presente, okay? Que cada vez mais é preciso também fazer uma chamada de atenção nesta área, mas há ainda toda uma intervenção de base na área da prevenção. Mas acho que o investimento não está a ser feito no local correto? É preciso não desinvestir no trabalho que já se fez, e aqui em particular ouvimos há pouco um colega da área das organizações não governamentais que faz imenso trabalho no terreno, exatamente na prevenção da transmissão do HIV, na melhoria do apoio nutricional às populações. Mas esse trabalho tem trazido resultados em concreto? Consegue-se medir o resultado desse trabalho que tem sido feito? Os indicadores apontam para uma significativa melhoria. Okay? A tuberculose ainda é uma preocupação muito grande, não é? É a principal causa de morte em qualquer um dos 5 países de expressão portuguesa. Que tipo de intervenção é que vocês fazem a esse nível, em concreto? Neste momento, aquilo que nós fazemos é, sobretudo, na capacitação local para o diagnóstico. Porque se diagnosticarmos precocemente, prevenimos a transmissão. Neste caso, em particular, da tuberculose. Portanto, é ter profissionais espalhados pelo país, por cada um desses países, que seja capaz de rapidamente perceber ou detectar uma tuberculose e poder tratá-la a seguir. É isso? Exatamente. Há condições para o fazer, desde que os colegas estejam capacitados para primeiro diagnosticar e depois acompanhar a terapêutica, e que demora 6 meses e que depois, se não for corretamente efetuada, poderá gerar resistências, que é também um problema neste momento que está a emergir em todos estes países. Porque quanto mais se trata, infelizmente, há sempre uma franja de doentes que desenvolvem resistência. Portanto, o que é importante e o que se está a fazer, e aqui ressalvo o caso de Angola, que nos últimos 5 anos tem investido imenso no diagnóstico da tuberculose, que era uma área que, por exemplo, que se sabia estatisticamente estava muito associada ao HIV, mas que tradicionalmente não tinha muito investimento em Angola, e que neste momento há claramente um investimento governamental para melhorar a capacidade de diagnóstico, onde nós estamos também presentes tentando passar esse know-how, e temos uma parceria comum muito interessante com o Brasil, neste momento, e com o apoio da Organização Mundial de Saúde, para criar uma rede de diagnóstico precoce e de acompanhamento dos diferentes programas nacionais de luta contra a tuberculose. Isso, se nós conseguirmos avançar de uma forma sustentável nesta área, vai ter claramente no futuro um impacto muito grande nas populações, porque continua a ser a principal causa de morte. Como é que vocês conseguem... não devem ter assim tanta gente como isso. O Instituto tem. Somos muito esforçados, certamente. Como é que conseguem estar nesses tabuleiros todos com tão pouca gente e a desenvolver esses projetos todos? Com os recursos humanos que temos e com as dificuldades que temos, sempre privilegiamos e continuamos a privilegiar as parcerias. Não é? Sobretudo, nos últimos 5 anos, trabalhamos muito próximo dos colegas do Brasil, e aí, uma vez mais, reforço a boa parceria dentro da CPLP, que nos permite encontrar plataformas comuns de apoio. Não é? E se estatisticamente Portugal são apenas 10 milhões de habitantes, comparativamente com o Brasil, conseguimos encontrar parcerias nestas áreas que facilmente podemos colocar as pessoas no terreno, bem capacitadas, a falar a mesma língua e a trabalhar com os mesmos objetivos. Uma das vantagens dos países estarem unidos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Haver algo que os liga. Já há pouco falava e dizia que ao nível da saúde podia ser feito muito mais. Porquê é que sente que esta é uma área que tem estado desprotegida a nível da cooperação? Eu penso que Portugal e Brasil têm um papel importante nesta área. Portanto, países ligeiramente muito mais desenvolvidos que os países de expressão portuguesa da África. E penso que ainda está-se a fazer muito pouco, devia-se fazer muito mais. O trabalho de investigação devia ser um trabalho muito mais aturado, muito mais conjunto. E sinto que de facto não se faz o que se devia fazer. E acho que o Miguel, melhor que eu, para dizer se de facto estão a fazer a coisa certa,
se o que ele pensa... Percebi que era uma percepção sua e queria perceber onde é que ela vinha, não é? Porque eu penso que devia-se fazer mais, devia-se trabalhar na investigação. Portanto, falou-se, não se pode pensar só no caso isolado de Angola, que Angola de facto está a fazer um esforço muito grande de investimentos públicos no setor, mas temos que pensar, por exemplo, nos outros países, se de facto Moçambique está a fazer, porque os problemas que existem em Angola existem em Moçambique, existem em Santo Tomé, face ao fluxo de contactos entre os povos. Os moçambicanos frequentam Luanda e Angola, angolanos de Moçambique, Santo Tomé, Cabo Verde, por aí fora. Portanto, penso que a nível da CPLP não está-se a fazer o que se devia-se fazer no setor da saúde. E falta mais um trabalho de investigação conjunto, faltaria se calhar, portanto, mais cooperação, a questão dos vistos, como disse muito bem, e dos certificados, a questão das ordens dos médicos, existem ainda problemas de validar os certificados portugueses em Angola, brasileiros em Angola. Portanto, existem estes problemas que deviam ser resolvidos, não é? Em termos políticos. Acho que os políticos deviam resolver também estes assuntos para que pudéssemos ter mais eficácia e eficiência do trabalho do setor da saúde. E penso que Portugal e o Brasil, no setor da saúde, acho que o Brasil é ainda um bocadinho mais evoluído que Portugal, em alguns setores, não é? Nós falamos da medicina dentária brasileira, hoje tem uma frequência muito grande de médicos brasileiros em Angola. A nível de outras especialidades de medicina portuguesa, eu também conheço vários portugueses que estão em Angola a trabalhar, mas também sentimos a situação dos vistos, as pessoas reclamarem que existe alguma dificuldade ainda nos vistos. Obviamente que os angolanos, portanto, não chegam para Angola e não sei se há médicos angolanos também cá em Portugal ou noutros países. Existem muito poucos em Angola, não é? Portanto, e são sempre precisos lá. Mas o que eu sinto é que, de facto, devia-se fazer muito mais. E Portugal devia ter um papel muito mais importante, mais incisivo no setor para que pudéssemos, de facto, tirar mais valias dessa cooperação. A Sónia ia acrescentar qualquer coisa, diga. Eu penso que a educação e a saúde devem andar de mãos dadas, porque a nível da educação, mesmo a nível das doenças que são facilmente transmissíveis, nós podemos transmitir toda a informação às nossas crianças, aos nossos jovens, e educá-los, que também irão educar, por sua vez, os seus pais, os seus familiares. Daqui a uns anos vamos ter resultados de todo o nosso trabalho e destas... E há essa preocupação? Ao nível da Morangos existe, mesmo a nível de programas, mesmo a situação da obesidade, nós já temos um programa que seja... Sim, mas por exemplo, aquilo que é importante ensinar aqui às crianças em Portugal será diferente daquilo que será importante ensinar às crianças em Angola ou no Brasil, exatamente. Não é? Nós, mesmo ao nível dos workshops que nós fazemos, nós temos uma relação muito próxima com as famílias. O trabalho é feito com as crianças e com as famílias a nível educativo, e de facto temos essa preocupação de nos adaptarmos às realidades de cada país e de criarmos ferramentas a nível de workshops. Temos a Escola de Pais, que é a formação que é dada aos pais, temos várias atividades a serem desenvolvidas, programadas, para com esse fim, com o objetivo daqui a alguns anos, proporcionarmos alguma informação e que os resultados a nível das doenças sejam visíveis, porque se estiverem elucidados, a nível da transmissão, com certeza vai ser menor. Essa nossa... Portanto, a educação para a saúde é importante, dúvida. Sendo importante também depois que as condições das próprias pessoas melhorem, não é? Muitas vezes estamos a falar de condições de higiene, de habitabilidade, etc. Que não passa tudo pela educação, passa também pela educação para a saúde, mas depois há condições físicas, práticas que é preciso ter, não é? E que é preciso conquistar. E é um fator muito importante nisso, que nós ainda sentimos essa dificuldade, que é o investimento na prevenção. Eu acredito que cada dólar investido, ou cada euro, cada dólar investido na prevenção, obviamente que vai ser menos oneroso para os orçamentos dos governos. E investe-se mais no tratamento a nível da CPLP, nós, a nível da África, acho que ainda também estamos com esse problema. Portanto, acho que ainda é um problema que deve ser ultrapassado.
apostar-se mais falámos no global, né, portanto, situação global, apostar-se mais na prevenção, nas escolas, nas comunidades, etc. Angola faz, através dos órgãos de informação, através dos jornais, das televisões, mas devia-se fazer também a nível das escolas, né? Eu penso que para se prevenir é onde há a fonte, onde há a base, e é nas escolas que devia-se fazer. Que, portanto, já que o Miguel está ligado à área de saúde, vai ficar já o recado, devia aproveitar os seus contactos que tem com os seus colegas do setor da saúde, a nível da CPLP, para transmitir uma parceria que é para importante ensinar saúde nas escolas. A prevenção nas escolas. Não, é toda uma área de trabalho que ainda está por explorar. Por exemplo, nós falamos sempre na área da medicina ligada ao médico, mas há todo um conjunto de outros profissionais que estão muito mais próximos, muitas vezes, do terreno, como sejam os enfermeiros, como sejam os biomédicos, os técnicos de diagnóstico, que têm um papel importantíssimo. Por exemplo, o caso de Moçambique, onde há uma grande parte do sistema de saúde é suportado por pessoal de formação intermédia, porque não há médicos suficientes para chegar a todos os locais, e que carecem imenso de informação para depois poder transmitir essa informação. Claro. Mas a formação ou a sensibilização para a saúde a nível das escolas não tem propriamente que ser feito por médicos, não é? Exatamente, são todos estes operadores, estes facilitadores locais, que muitas vezes não passam do papel. Se formos ler todos aqueles programas da OMS ou da União Internacional, luta contra as diferentes patologias que existem nestes locais, há sempre a ideia ou a tentativa de criar o agente local, o facilitador, aquele que transmite a informação. E depois falha-se nessa proximidade. Mas percebe-se porque é que isso fica no papel? Muitas vezes porque são países com dificuldades naturais de comunicação, com realidades muito diferentes. Muitas vezes os modelos ocidentais ou ocidentalizados não se aplicam às comunidades locais. Já devíamos ter aprendido isso, não é? Falamos disso há tanto tempo, dessa adaptação, da forma como às vezes os modelos não querendo ser arrogante da nossa lusofonia, acho que, por exemplo, os nossos modelos são muito mais adequados à realidade do que outros países com outras influências linguísticas, digamos, não é? Apesar de tudo, conseguimos chegar a... São sempre mais adequados à realidade se forem trabalhados entre todos, não é? Exatamente, e se incorporarem a forma de estar e os conceitos e a cultura de cada um, não é? Sem dúvida, não consegue implementar nenhum programa de prevenção no terreno se não tiver a cooperação do chefe da tribo, do SOBA, que define as regras locais, se não tiver o cuidado de inserir aquelas ideias que são para nós comuns, mas que no dia-a-dia são completamente diferentes. Dou-lhe um exemplo muito prático. Há tempos, um colega que vinha de um país africano, que veio fazer um trabalho connosco, e que tinha a ver com o diagnóstico precoce, neste caso do HIV, dizia que seria muito difícil levar aquele material para o terreno, porque o resultado final dava uma coloração vermelha. E, portanto, se dava uma coloração vermelha que na comunidade onde ele trabalhava tinha uma conotação social, religiosa muito negativa, as pessoas iam-se afastar daquele instrumento. E, portanto, o conselho que nos dava do ponto de vista biotecnológico era: façam o mesmo, mas que dê uma cor verde. Porque é uma cor positiva. São estes pequeninos detalhes que muitas vezes não são enquadrados. Tem a ver com os códigos de cada população, são sociedades diferentes, são hábitos diferentes, e o que interessa é o resultado final. E é sobretudo... Nós também temos os nossos, não damos por eles às vezes, não é? Já estão tão... Pois, já estão enraizados que já nos consideramos nossos e normais. A nossa normalidade muitas vezes não é a normalidade de outros povos, de outras experiências. Portanto, para que estes programas funcionem é mesmo fundamental trabalhá-los em parceria com as comunidades locais, não é? Eu não encontro outra solução. Da minha experiência nesta área, o diálogo é essencial. O conhecer as realidades de cada um dos parceiros, o trabalhar em proximidade,
É a única forma de superar estas barreiras que hão de haver sempre. As económicas, as políticas, as sociais, as religiosas, essas haverão sempre. Mas, obviamente, há uma grande proximidade e uma grande identidade entre estes passa povos. por uma aprendizagem também. Certo. E a aprendizagem precisa uns de tempo. dos outros, não é? Aqui o trabalho que a Susana faz com as crianças não faz de um dia para o outro, certamente. Pois não faz. Mas ela, quando vier cá da próxima vez, já nos vai falar da experiência também da creche em Angola, Será não é? um gosto. Vamos agora conhecer o trabalho que a Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento tem feito nos PALOP. A Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento foi constituída em 1985. Tem como missão contribuir para melhorar e potenciar o trabalho a nível político, legislativo e social das organizações não governamentais para o desenvolvimento portuguesas junto dos países em desenvolvimento, como os países africanos de língua oficial portuguesa. Trabalham em áreas como a cooperação, a educação e a comunicação para o desenvolvimento, bem como a ajuda comunitária e de emergência. As ONG portuguesas contribuem de diversas formas para o desenvolvimento dos países africanos. Estão há muitos anos a trabalhar no terreno e, portanto, dentro das áreas que foram definidas, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, as ONGs têm um contributo enorme para que nos países de língua portuguesa muitos desses objetivos tenham sido ou atingidos ou pelo menos os indicadores tenham melhorado bastante. A proximidade cultural, a partilha da língua e a identificação clara das responsabilidades mútuas entre os países levam à facilidade das organizações não governamentais para o desenvolvimento portuguesas estarem no terreno dos países africanos de língua oficial portuguesa. As ONGs têm cada vez mais não só um papel de executarem projetos e de estarem no terreno, mas também de trabalharem na definição das políticas que devem ser, ou dos projetos, das áreas em que a cooperação portuguesa deve trabalhar. As realidades são todas muito diferentes. Por exemplo, na Guiné, com toda a instabilidade política que tem havido ao longo dos últimos 20 anos, é um trabalho continuado na área que muitas vezes tem que recomeçar, mas que as ONGs estão sempre presentes, quer na área da saúde, quer na área da educação, quer na área do fortalecimento da própria sociedade civil local. Há outras realidades. Cabo Verde é um país com uma realidade diferente, que tem com uma estabilidade política que sempre teve, tem permitido que os projetos de desenvolvimento atinjam patamares diferentes. São Tomé e Príncipe tem sido a intervenção das ONGs portuguesas também muito importante, e muito pelo trabalho que elas lá desenvolvem é que alguns dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio em São Tomé e Príncipe foram atingidos, ou pelo menos tiveram grandes avanços, quer na área da educação, quer na saúde. O mesmo se passa em Moçambique, Timor, e portanto é um trabalho que difere de país para país, mas é esta capacidade de adaptabilidade que as ONGs têm às suas intervenções que também demonstra a sua importância como entidades que são parte da cooperação portuguesa e muito válidas, e que têm também contribuído para o fortalecimento da sociedade civil local, que é um aspecto essencial também, porque só a partir daí é que se garante a sustentabilidade dos projetos e das ações e da própria ação da cidadania dentro destes países. O diretor executivo Pedro Cruz defende que os decisores políticos devem ponderar as políticas de desenvolvimento em conjunto com todas as outras políticas, sejam elas comerciais, agrícolas ou de saúde. Caso isto não seja feito, pode-se estar a desenvolver políticas de cooperação que podem ser minimizadas com outras decisões menos lineares. Aquilo que ouvimos aqui em relação às organizações não governamentais é um pouco também aquilo que já têm falado aqui das vossas experiências e das dificuldades que às vezes é preciso ultrapassar e de alguma perseverança que é preciso ter nestas questões, não é? Como diz o Miguel, elas levam tempo e os frutos às vezes são difíceis de colher ou demoram a colher. Vamos falar também ao nível do empreendedorismo. Entre estes países, o que é que tem sido feito? Ou o que é que se está a tentar fazer? Pedro? Empreendedorismo é uma palavra que me é muito cara. No fundo passando a imagem do pescador, em vez de dar o peixe, é ensinar a pescar e dar a cana para que o empreendedor, aquele que empreende um empreendimento, saiba como
tirar bons peixes e manter uma família, alimentar uma família, a sua sociedade onde está inserido, multiplicar o bem-estar. Então, cabe à sociedade, aos países, promoverem as políticas para que mais empresários, jovens cada vez mais, consigam criar os seus negócios de uma forma estruturada. Negócios que cresçam, que prosperem, que façam a economia destes países é o somatório de todas estas atividades dos empresários locais. E então, o empreendedorismo, em que o franchising é uma parte do empreendedorismo, é um empreendedorismo com marcas já estabelecidas, mas ambas estas atividades devem ser muito acarinhadas nos respectivos países e fazer intercâmbios. Empreendedorismo como estudar um modelo de negócio, fazer o plano, obter o financiamento, que tipo de apoio é que deve desenvolver, que produtos ou serviços é que deve desenvolver no mercado, com capacidade de gestão, com capacidade de desenvolver esses projetos. Qualquer das áreas, mesmo numa televisão, num instituto, num hospital, numa escola, quem está a coordenar, a gerir, tem que ser um empreendedor dentro da própria organização para conseguir fazer melhor, todos os dias criar mais valor, e a sociedade desenvolve-se se nós desenvolvemos este espírito de criar, de empreender, de criar negócios. Eu queria só dar um exemplo que este intercâmbio deverá existir. Por exemplo, a minha empresa, OneBiz, que somos uma empresa de franchising, estamos precisamente neste momento que decorre em Moçambique as jornadas do empreendedorismo nestes dias, em que estamos a apoiar a Feira do Empreendedor, mas também estivemos aqui no Porto, na feira da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, com o mesmo protocolo de evento. E, portanto, estas ações de empreendedorismo e de formação de quadros entre países são muito importantes. Eu até desafiava o Jorge, porque sei que é um dos principais empreendedores a desenvolver e a fomentar, porque sei também que é foi responsável pela organização da associação que é presidente da primeira feira de empreendedorismo em Angola, que eu tive o prazer de visitar e com muito sucesso. E, portanto, acho que foi um evento, foi a primeira feira, salvo erro. Foi. Já agora, quais foram esses resultados, Jorge, que tiveste? Bom, tivemos bons resultados e tivemos uma presença portuguesa muito forte nesta feira, portanto, tivemos também uma presença cabo-verdiana, tivemos, acho que, uma brasileira. Portanto, o empreendedorismo, e como se disse bem, para nós, CPLP, para a economia, sabemos que normalmente 90% das economias são feitas por empresas empreendedoras ou por empreendedores. Angola tem os maiores índices de empreendedorismo do mundo, não é? Mas continuamos a considerar que é um empreendedorismo ainda de sobrevivência, porque ainda não estão assentes os pilares de inovação e outros pilares que deviam hoje aparecer no mercado para que as pessoas pudessem fazer produtos de mais-valia, produto com alguma inovação. Pudessem fazer crescer mais, não é? Os negócios. Exatamente. Penso que estamos a aprender um bocadinho com modelos portugueses e brasileiros, principalmente, mas o empreendedorismo é inovação. E nós em Angola... Iniciativa também, obviamente, as pessoas têm que acreditar. Fora o empreendedorismo, existe o intraempreendedorismo também, que é necessário hoje nas instituições, e daí que chamamos a atenção àquelas instituições públicas e não só, devem de facto também exercer a capacidade do intraempreendedorismo para que possam de facto também ser empresas de valor. O problema é que ainda há muito que se fazer e estamos numa fase de fomento ainda do empreendedorismo na CPLP. Portanto, na CPLP, aliás, nos PALOPs, ao nível dos PALOPs, Portugal e Brasil estão ligeiramente adiantados em relação aos PALOPs, não é? E há muito que se fazer. Estamos numa fase de facto de fomentar. Também a palavra empreendedor ou empreendedorismo é uma palavra ligeiramente nova. Mas estão numa fase de fomentar como? Ou seja, como é que se passa às pessoas essa mensagem da importância de saber mexer um negócio, de saber ser arrojado, de ter iniciativa e de fazer crescer uma ideia ou uma empresa?
Como é que isso se faz depois na prática? Bom, é assim, a nível de Angola posso dizer que os angolanos sempre foram empreendedores. Face à situação... Então, o que é que eles precisam? Que ferramentas é que lhes faltam? Portanto, existem... Porque em relação a Portugal já não é bem assim, não é? Nós nem sempre fomos muito empreendedores. Portanto, é uma vantagem. Houve uma necessidade dos angolanos serem empreendedores. Houve uma certa época que os angolanos tinham que ser empreendedores para sobreviverem. Porque vivemos um período de guerra, como de guerra civil, etc. Era impossível fazer projetos, portanto, um projeto em Luanda, nas outras províncias, e as pessoas, para sobreviverem, tiveram que ser empreendedoras, porque não existia criação de empresas novas, a criação do emprego, etc. Tiveram que criar elas próprias, não é? Exatamente. E felizmente conseguiram ser empreendedores. Agora, a necessidade é de... as empresas têm que ter... escala, escala e mais-valia, e números. Costuma dizer, uma empresa, se não apresentar números, não é empresa, não é? Porque não está no nome, muitas das vezes está nos números que ela deve apresentar. E nós não podemos estar no empreendedorismo de sobrevivência, temos que, de facto, partir para o empreendedorismo propriamente dito, em que possam surgir produtos, serviços angolanos que possam também contribuir para o desenvolvimento da economia e da gestão. E penso que Angola... Portanto, começou agora, nós, a Associação dos Empreendedores de Angola, temos desenvolvido algumas ações. Fizemos a primeira feira do empreendedorismo e inovação em Luanda, vamos fazer, obviamente, a segunda e outras. Fizemos o primeiro fórum sobre empreendedorismo em Angola para abordar as questões do empreendedorismo. Temos feito algumas palestras, temos ido às universidades mostrar o que é importante para as pessoas, o empreendedorismo, porque as pessoas... um bocadinho uma fase de espalhar a palavra, não é? Exatamente, ainda estamos nessa fase, porque a associação tem 2 anos, não é? 2 anos de vida, é ainda uma criança em relação à Associação Portuguesa de Franchising, acho que já tem 20 anos, portanto temos que aprender, e temos aprendido, inclusive, com a Associação Portuguesa e com o Pedro. O Pedro tem-nos... Uma associação jovem também tem vantagens, tem menos vícios, por exemplo. Penso que sim. E pronto, acho que Portugal também tem um papel importante neste sentido e tem feito muito bem através daqui da Associação. Era isso que eu ia perguntar, como é que Portugal, com algum conhecimento que tem já nesta área, pode ajudar, o que é que pode ajudar aqui a países como Angola ou como Moçambique? Tem ajudado, temos o caso da ANGE também, a ANGE em parceria com outras associações similares angolanas tem feito algum trabalho. Mas que ajuda é que vos dão? Estamos numa fase ainda, uma fase de conhecimentos, não é? Portanto, eu acho que devia-se interagir também muito mais. Acima de tudo, boas práticas, formação, implementação das metodologias que já foram desenvolvidas e dos bons resultados que foram alcançados, as políticas de financiamento. Há programas agora a decorrer em Angola muito interessantes. O programa BUE, que é um programa que tem um nome próprio para os jovens que querem empreender e com uma forma de acesso muito simples para o microcrédito, e outros programas de empreendedorismo para projetos maiores, ou seja, algumas políticas que têm vindo a ser criadas. Falta agilizá-las, dar-lhe mais visibilidade, mais informação. Por um lado é formação, informação, criar os processos para que eles sejam ágeis, para que o empreendedor, desde que tenha a ideia, consiga levá-lo num tempo razoável, colocá-lo em prática. E, portanto, aí aquilo que mais me satisfaz quando estou nestes mercados é a necessidade e a vontade, mais que necessidade, a vontade de aprender. Os jovens querem muito aprender, são empreendedores e querem aprender. E, portanto, Portugal tem esse know-how e pode ajudar. Portanto, há outras coisas que nós precisamos destas economias que estão a crescer muito e, portanto, há necessidades que são diferentes. E, portanto, se nós soubermos que as necessidades que são diferentes, integrá-las, ambos precisamos uns dos outros. São necessidades diferentes, em momentos diferentes. Consegue-se ter uma noção, o já falou dessa integração também e da importância destes mercados funcionarem em conjunto como um grande mercado. Consegue-se ter noção do que é que valem os PALOP em termos económicos unidos ou não? Bom, eu ainda agora estive a dizer que se nós fizéssemos, pronto, para cima daquilo que o Pedro disse, acho que hoje é importante as parcerias de negócios, portanto,
Eu acho que também é a nossa função vir aqui captar interesses portugueses para, por exemplo, para Angola. É importante que projetos portugueses, marcas portuguesas possam ir para Angola, não é? São bem-vindas ao nível do mercado angolano. Portanto, temos algumas dificuldades, porque vou dar um exemplo muito simples. Existe alguém que quer abrir um restaurante. Portanto, eu considero que um restaurante é um pequeno negócio para Angola e que os angolanos podem fazer um restaurante. Mas há negócios estruturados que podem ser analisados, não é? Discutidos, e podemos fazer parcerias para o mercado angolano, que pode ser uma mais-valia também para as duas economias neste momento, não é? Porque existe um excedente de know-how em Portugal que pode ser transmitido para Angola, nesse momento, e para os outros países de expressão portuguesa. Portanto, o valor aqui está mais ao nível do intercâmbio que possa haver entre os vários países. É isso. Eu queria só dar uma nota quanto ao mercado, só para tentar quantificar. Nós em Portugal temos 10 milhões. Grosso modo, os PALOP, os 5 países, têm cerca de 50 milhões de habitantes. Exatamente. Em economias a crescer 8%, enquanto nós estamos a decrescer 2% e 3%. E, portanto, são realidades... É um mercado 5 vezes maior, sim, em grande crescimento, que as empresas portuguesas e os médicos, os professores e todos os quadros qualificados podem aproveitar, e estes mercados precisam muito. Há uma necessidade absolutamente premente desse apoio, dessa formação. Portanto, é um mercado na prática para o qual os profissionais, nomeadamente os profissionais portugueses, e numa altura de crise como aquela que estamos a ver neste momento, deviam olhar com Eu acho que dentro desta comunidade, não se devia falar em imigração. Estamos a falar dentro de uma comunidade que ora está cá, ora está lá, dentro de um espaço que é comum, que é um espaço da lusofonia. Eu até gosto mais da palavra da parceria. É assim, temos que também mudar um bocadinho de mentalidades. Eu penso que agora chegou a altura de uma parceria. Portanto, aproveitar o potencial e partirmos... Prefere a palavra parceria à cooperação, certo? Exatamente, porque uma parceria é sempre uma parceria. Portanto, a gente tem um parceiro, não tem alguém a cooperar. É diferente, não é? É muito mais prático fazer uma parceria do que portanto, a palavra de cooperação. E também muito com essa marca que falava há pouco, que é o de perceber quem faz parte dessa parceria, o que é importante para uns e para outros. O que é que cada um ganha, o que é que se vai ganhar, portanto, o que é que e que todos ganhem nessa parceria. Exatamente, não é? Porque a parceria é isto, todo mundo tem que ganhar. Portanto, não podemos pensar, e ainda existe este pensamento, que às vezes uma parceria, ou ir para um país africano, é ir lá buscar um bocadinho de dinheiro e tal, faz falta um bocadinho de dinheiro para cá, vou lá apanhar. Não, se a gente for fazer uma parceria é diferente, não é? Porque, portanto, a parceria sempre, todas as partes ganham, não é? As partes têm que estar satisfeitas sempre, porque se não houver satisfação no negócio, no interesse, obviamente que ele depois pode não ter pernas para andar. E estamos numa fase em que o passado deve ficar para trás e temos que pensar no futuro, não é? Porque é como a palavra da independência. A independência ficou para trás, agora temos que pensar na independência atual. Que a independência atual é a economia, portanto, a mais-valia da economia... É cultura, é música, etc. Miguel, gostava de ver sobre isto também. É importante esta mudança, digamos, de paradigma, na forma, até nas palavras que usamos às vezes, esta questão da parceria é importante. Sem dúvida. Falarmos mais em parceria do que em cooperação. Sim. Na sua área em concreto, o melhor exemplo que podemos dar é hoje a forma como as organizações não governamentais trabalham no terreno. Por exemplo, na área da saúde, não é? Cada vez mais deixaram de fazer cooperação para o desenvolvimento para passar a fazer parcerias para o desenvolvimento. Porque é insustentável e nem faz sentido. O investimento económico está muitas vezes no próprio parceiro, não propriamente no cooperante. E, portanto, o que interessa é chegar ao terreno, chegar às pessoas com produtos de qualidade, para que se possa garantir uma significativa melhoria da qualidade de vida, não é? Aqui falou-se muito e fala-se muito dos indicadores de crescimento, não é? Claramente há esta assimetria e acho que a crise global fez reequacionar onde é que está exatamente as melhores apostas para o desenvolvimento. E essas apostas hoje em dia passam cada vez mais pela capacitação local e pela formação dos recursos humanos, porque falávamos há pouco das gerações. Houve a geração
das independências, e houve aqui muitas independências. Portugal também foi independente de outros problemas. Agora é uma nova geração que procura outras independências. E, felizmente, no espaço lusófono, parece-me que é para o desenvolvimento. O português é, neste momento, uma potência económica. Eu acho que poderá ser considerado como uma potência económica, quando vimos sempre o inglês ou o francês como grandes potências económicas. É claramente um mercado potencialmente único a nível mundial e que, se for bem trabalhado e bem investido, só tem razões para que todas estas parcerias floresçam, não há dúvidas. Estamos mesmo no final. Susana, gostava de ouvir sobre isto também, sobre este último tópico, para depois avançarmos. Sim, como iniciamos o programa, a Eduarda referindo que temos uma grande e forte relação histórica e afetiva com todos os países de PALOP. É assim que eu acho que temos que terminar. É que, devido a esta relação, que é muito forte, de facto, deve haver esta parceria, cada vez de uma forma maior e mais forte, para que sejamos só um e não um conjunto de países. Muito obrigada. O projeto União Europeia, Cultura e Cidadania é uma iniciativa da Comissão Europeia e pretende levar aos mais novos nas escolas a ideia do que é ser cidadão europeu. Vamos saber mais sobre este projeto hoje nas respostas dos parceiros. A Marie-Laurence Azevedo é gestora do projeto União Europeia Cultura e Cidadania, um projeto que vamos conhecer um pouco melhor aqui hoje no Sociedade Civil. Bem-vinda, Marie-Laurence. Este projeto é um projeto que já tem algum tempo, não já? Este projeto iniciou no ano de 2012, mas foi concretamente realizado em 2013. Portanto, terminou no passado mês de junho. Mês de junho, muito bem. E é para continuar? Antes de mais, vamos ver, não se sabe ainda. Para já este terminou, pronto, o SECOA tem alguns projetos em análise neste momento, portanto pode ser que haja algum seguimento. Que este regresse. Sim. E o que é que foi este projeto então? Qual era o objetivo dele, antes de mais? Portanto, o projeto teve uma filosofia de base, portanto ele desenvolveu-se em 3 vertentes. Por um lado tivemos formação para docentes, criámos um recurso que é um livro interativo sobre o envelhecimento e um kit pedagógico também sobre a Europa em Movimento. Mas o projeto teve uma filosofia... Este projeto esteve em todos os países da União Europeia, certo? Só em Portugal. Ou só em Portugal? Só em Portugal. Um dos recursos é bilingue, mas eu já vou explicar. Mas teve uma filosofia de base que foi transversal às várias vertentes do projeto. Portanto, nós tínhamos que comunicar a Europa num contexto, enfim, em que todos nós olhamos um bocadinho para a Europa com alguma apreensão. E quisemos comunicá-la de forma positiva, ou seja, a abordagem que fizemos foi por forma a conseguirmos destacar aquilo que são os benefícios da dupla identidade, a nacional e a europeia. E, portanto, fizemos formação para docentes, por um lado, relativamente àquilo que são as questões da cultura europeia. Aproveitámos essa oportunidade... Docentes, já agora professores dos ensinos básicos, secundários e profissionais. Muito bem. Aproveitámos essa oportunidade para, no contexto da formação, desenvolver uma atividade prática sobre as questões do envelhecimento ativo e solidariedade entre gerações, isto fazendo a ligação com o Ano Europeu de 2012, exatamente, por forma, através desta atividade prática, conseguirmos obter um conjunto de propostas de práticas intergeracionais. No fundo, o que pedimos aos docentes foi que, em contexto escolar, no decorrer da formação, aplicassem uma metodologia e que chegassem em conjunto com os seus alunos a práticas que permitissem aproximar gerações, não é? Portanto, o resultado foi, conseguimos obter 30 propostas de práticas intergeracionais. Houve uma grande receptividade dos alunos nas escolas, dos próprios professores, um grande empenho, e temos aqui um conjunto agora, que foi retratado no nosso segundo projeto, no nosso segundo produto do projeto, que é o e-book Uma Europa para Todas as Idades, e que são propostas de práticas intergeracionais que podem ser replicadas. Estamos a vê-lo aqui. É um livro multimédia, não é? Exatamente. Esta é a capa do nosso e-book. Portanto, as propostas que estão aqui retratadas podem ser replicadas em qualquer... já feitas pelos professores que este projeto formou, não é? Exatamente. E essas propostas são propostas que já foram testadas na prática, que estes próprios professores testaram, ou são ideias que
podem ser postas em prática agora? Algumas foram testadas no âmbito da formação, portanto os docentes tiveram um determinado tempo para aplicar a metodologia e conseguiram testá-las. Outras não o foram ainda, mas um dos critérios era que estas ideias fossem replicáveis. Elas foram pensadas de forma local para a comunidade onde estavam inseridos estes docentes, mas têm características que permitem serem replicadas. Portanto, este e-book tem 3 partes. Uma primeira parte de enquadramento sobre a problemática do envelhecimento, uma segunda de entrevistas que nós levamos a cabo no terreno com algumas pessoas que estão a viver a sua vida pós-profissional de forma ativa, e a terceira parte tem precisamente a ver com... As tais propostas. Exatamente. Que podem ser úteis a outros professores, não é? Exatamente. Noutros contextos. E como é que a gente chega ao e-book? O e-book está disponível no site do SECOA para download ou para consulta online. E, portanto, ele funciona como um recurso. É um recurso que as pessoas podem usar. Que pode ser útil para, inclusive, as câmaras municipais, quando estão a pensar soluções a nível local, podem consultar estas propostas e, eventualmente, conseguir adaptá-las à sua realidade. E temos um terceiro recurso, que foi o nosso kit multimédia, Europa em Movimento. Portanto, aqui tratamos as questões concretas da cidadania. Ele tem um acesso diferenciado consoante o nível de ensino, portanto, temos para ensino básico primeiro, segundo e terceiro ciclo, ensino secundário e profissional. Esse kit também está disponível, estamos a ver aqui, portanto, nós criamos a Cidade Europa, tudo acontece na Cidade Europa, existe uma personagem para cada nível de ensino, no fundo vai envelhecendo consoante vamos avançando também no nível de ensino, e aqui tivemos a oportunidade de destacar, exatamente, e aqui tivemos a oportunidade de destacar aquilo que pode ser a oportunidade no contexto da Europa para desenvolvimento pessoal, profissional e social. Qual é o objetivo também aqui? É, sobretudo, os professores poderem trabalhar com os alunos o conceito de cidadania europeia? Sim, no fundo criámos instrumentos que podem ser utilizados diretamente pelos docentes em contexto de aulas ou, enfim, por uma criança, um jovem, um adulto que quiser aprofundar Maria, os professores que quiserem usar estes recursos que estão disponíveis ainda por cima, é só usá-los, exatamente, não é? Como é que pode fazer? É também através do mesmo site? Sim, exatamente. Portanto, no site do SECOA, que é www.secoa.pt, podem fazer o download destes recursos, ou então também no site do Centro de Informação Europeia Jacques Delors estão disponíveis também. Também estão disponíveis? Exatamente. Foi um belo trabalho. E agora qual seria o próximo passo? Olha, o próximo passo seria realmente termos um próximo projeto aprovado e podermos dar continuidade aqui. Chegar mais para este lado, senão tapa-me ali a minha câmara. Pronto, e podermos dar continuidade aqui a este projeto que foi um grande desafio e foi muito, muito gratificante. Mas o que é que gostava de fazer a seguir? Ou seja, este projeto, se continuasse, o que é que seria o passo seguinte? O que é que ele poderia ser? Portanto, no contexto, poderíamos dar seguimento, aliás, é esse o nosso objetivo, dar seguimento aqui às questões da cidadania ativa, concretamente ao nível das eleições de 2014, que vão acontecer as eleições europeias, em maio de 2014, e trabalhar essa questão de forma mais ativa. Tema para trabalhar, não é? Trabalhamos essa questão de forma mais ativa com os docentes, com os jovens e com as crianças também, ao nível da consciencialização. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Obrigada eu. Falar-nos destes recursos e deste projeto, recursos que já sabe, pode aproveitar, nomeadamente se for professor. Há muita matéria interessante para saber mais sobre a Europa, para trabalhar com os mais pequenos também sobre a Europa. Vem aí agora a agenda dos parceiros. Vejam os destaques do que vai acontecer nos próximos dias. O artista e fotógrafo iborense radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 no Fórum Eugênio de Almeida. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia todos os sábados e domingos pelas 15h30 com entrada livre. Um documentário que pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão e num intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. O
O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as floras tropicais e subtropicais. O programa Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai estar nas ruas da capital até janeiro a sensibilizar para fatores e comportamentos de risco, bem como sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Os rastreios são gratuitos. Estamos a fechar o programa de hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Hoje falámos sobre as relações entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa. Vou deixar duas sugestões de leitura, 2 livros que saíram recentemente, antes de fecharmos, como é habitual. O último livro do economista Pedro Arroja, Portugal é uma figura de mulher. É um livro que faz uma reflexão sobre o futuro do país e os desafios que Portugal tem pela frente, e depois um livro de sabores de Angola, de Conceição Santos, um livro de receitas. Amanhã, no Sociedade Civil, vamos falar sobre felicidade, um tema subjetivo, como é que se mede a felicidade, como é que se avalia se um povo é mais ou menos feliz. Não perca o debate amanhã aqui no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.